Bom, alguma dúvida da semana passada? Tudo tranquilo, nós já entendemos nessa variedade de possibilidades que nós vamos tendo dentro do mecanismo divino, né? Porque essa é a realidade, né? Mecanismo divino dando condições para a gente melhorar, diversas formas, né? Então é isso que a gente vai encontrando. Então vamos lá. Na questão 185, que abre o estudo nosso hoje, Kardec vai perguntar aos espíritos: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então o estado, a condição física, a constituição, o corpo físico e moral, ou seja, o caráter, a virtude dos seres vivos. Então os seres vivos não é só de nós homens. Quando vai falar em constituição física dos seres vivos, nós podemos falar de outros seres a não ser somente nós, na condição de homem. Então, perguntando, olha, a constituição, tanto física quanto a ideia de virtude, de moralidade, é a mesma e perpetuamente o mesmo, ou seja, a gente pega a Terra, é sempre o mesmo nível. Então, vamos supor que a gente está na escala 9, sempre vai vir o espírito da classe 9 aqui, ou pode ser que a Terra vai evoluir e aí um dia vai servir para espírito da classe 3, por exemplo. Então, é sempre o mesmo em cada mundo. Se é em cada mundo, ele está perguntando, olha, cada mundo tem a sua condição em relação ao progresso, é sempre estável. Então, o mundo não evolui. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a evolução, inclusive, do mundo material, do aspecto material. Nós, como seres espirituais, interagindo na matéria, se os espíritos evoluem, automaticamente a matéria que esses espíritos estão interagindo, nós com o mundo, também levamos o mundo a uma condição mais evolutiva. E é isso que ele está perguntando. Então, permanece sempre na mesma condição? Não, né? Então, nós sabemos que a Terra, se a gente olhar para trás, ela já foi muito pior, hoje ela já está bem melhor. Em questão física e em questão de moral. Certo? Então evolui com o tempo, né? Então os espíritos vão dizer para Kardec, não, elas não permanecem iguais, certo? Porque senão seriam mundos estáticos, e não é isso que a gente vê com a própria ciência, com os próprios olhos, né? Não precisa nem ser só a ciência, né? Eles vão se melhorando. Então os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. Há uma lei universal, tanto para o espírito quanto para a matéria, que sempre nós estamos submetidos, que é a lei de progresso. Então, sempre que a gente pensar o que nós estamos fazendo aqui, a gente precisa lembrar que há uma lei de progresso. Toda vez que eu vou pensar numa relação humana, eu preciso pensar que há uma lei de progresso. Em tudo que eu vou fazer, há uma lei universal chamada lei de progresso, que tanto os mundos quanto o espírito estão submetidos. Então todos nós fomos criados para melhorarmos. E automaticamente tudo aquilo que é material também precisa melhorar, para nos servir inclusive de ponto de melhora, né? Então se o mundo fosse sempre inferior, não tem como o espírito evoluir, né? Então os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. Todos começaram como o vosso, ou seja, como a Terra, por um estado inferior. Qual foi a primeira fase da Terra? A fase primitiva. Então ele está dizendo, olha, todos os mundos, então não é um ou outro, não é um planeta ou outro, todos obrigatoriamente começaram na fase primitiva. Então Deus não escolheu lá um planeta e falou assim, esse aqui já vai servir lá para a classe, não. Começou lá o primitivo. E aí depois foram evoluindo. Então há planetas que já evoluíram muito mais do que a Terra. Tá? E a própria Terra sofrerá transformações. Então está falando, olha, a Terra era primitiva, já chegou ao estado que nós estamos hoje, e ela vai sofrer transformações semelhantes, né? Então vai evoluir fisicamente e moralmente. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons.
Então a ideia da Terra, a ideia de que aqui será um paraíso, aqui se tornará o céu, digamos assim, porque o céu é um estado, né, de consciência, ou seja, um dia aqui será um planeta muito melhor. Então nós podemos pensar que será, entre aspas, a condição do céu, né? Então quando a gente pensa na Terra hoje, ela está mais com a ideia, né, ante o céu do que de céu. Mas ele está dizendo, então vai passar por transformações quando os homens forem bons. O planeta vai se transformar quando os espíritos que tiver em interação com a Terra também forem espíritos melhores, espíritos bons. Tudo certo até aqui, né? Tá. Alguém mais tem alguma observação? Podemos seguir? Então nós podemos fazer uma correlação de que a transformação moral influencia diretamente no próprio impulso da transformação física. Porque quanto mais moralidade a gente tem, mais a gente impulsiona a transformação do mundo material. Em resumo, da Terra. Quanto mais eu elevo a moral dos habitantes da Terra, mais eu forço a Terra a estar numa condição elevada. Então há uma correlação direta. E aí Kardec traz uma observação, ó. Só um parênteses. Você já reparou como as crianças hoje estão diferentes? Bem diferentes? Muito diferente. Né? Muito diferente, né? Avançado, né? Pelo menos da minha época, assim, quando eu tive os filhos. Muito. Muito diferente. Muito. Só pra Ele vai comentar sobre isso. Não nesse texto, num outro que eu trouxe. Então Kardec comenta, ó, é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia. Então quando a gente olha a nossa condição moral, a nossa condição física, um dia vai desaparecer, vai ser substituída por condições diferentes. Não é que a raça humana deixa de existir. A condição que nós temos hoje, ela deixará de existir. Nós vamos colocar condições melhores. Como nós olhamos ao início, quando primitivo, aquelas raças primitivas já não existem mais, certo? Serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Então, haverá uma sucessão automática de espíritos com evolução maior para que a Terra possa evoluir. Porém, quando a gente olha hoje, já teve isso no passado, é o que está falando. Ó. Novas raças transformadas sucederão no futuro, como estas atuais já sucederam às anteriores. Então há uma sucessão de progresso. O progresso ele é constante. Esse é um ponto central. Então, de novo, a lei de progresso é uma lei sempre ativa. Então a gente tem que lembrar sempre nisso. Porque senão eu olho para as coisas no presente e aí eu tenho uma visão distorcida do todo. Não tem como eu comparar, de repente, uma geração atrás, 2, 3 gerações, querendo olhar os dias de hoje. Obrigatoriamente precisa evoluir. Mas calma, que a gente vai olhar para a humanidade atual e às vezes a gente fica um pouco preocupado. Então a gente vai entendendo um pouquinho isso, inclusive no estudo de hoje, tá? Fala assim, o espírito quando ele evolui um pouco, ele não reencarna mais na Terra, mas na Terra atual. Ela pode ser, né, vai ser, né? E aí pode voltar já, porque aí vai ser prometido. É isso? É isso. Quando nós retornarmos, vamos supor, se a gente for reencarnar na Terra de novo, né, com certeza a Terra vai estar numa condição melhor, né, desde que a gente esteja em condição melhor. Porque se a gente estacionar, a gente tem que ir para outro planeta que tenha condição para a gente naquele outro planeta. Tá? Então, independente da nossa e dos planetas, tudo vai evoluir, né? Tudo vai evoluir. Tudo, 100%. Aí a gente pode escolher evoluir no mesmo ritmo, ou mais demorado um pouquinho, ou mais rápido, né? Porque evoluir no ritmo depende das médias de todo mundo, né? Tá? A Terra não evolui porque
É uma constância, né? Exato. Então a gente vai tendo condições morais mais evolutivas, inteligência maior vindo encarnar na Terra e condiciona a Terra a avançar. Então, por exemplo, você tem um grande gênio da humanidade, encarna e ele traz um avanço. Quer dizer, ele leva a Terra a uma condição mais avançada. E cientificamente, né? E podemos pensar, não moralmente, podemos pensar isso no estado moral também, né? Que ao longo do tempo nós temos diversos exemplos de pessoas impulsionando a moralidade também, né? Então eleva o nível da Terra, né? Mas devagarzinho, tá? E foi essa ideia de progresso, então, que levou Kardec a escrever lá na Gênese, lá no capítulo 18, são chegados os tempos, quando ele vai falar justamente sobre a nova geração, a geração nova, que é a geração ou a raça que vai estar adentrando, fazendo a sucessão da de hoje. Então ele vai trabalhar um pouquinho essa ideia, tá? Então ele fala assim, ó, a época atual é de transição. Então, o que é uma transição? É uma passagem. Nós estamos numa fase e nós vamos passar para uma outra fase. Nós falamos em lei de progresso. Então, automaticamente, essa transição é uma transição evolutiva, que vai ter que levar a humanidade e a Terra a um outro patamar. Evoluir, certo? Então, a época atual, o momento atual, é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações, que é um pouco o que a Márcia está falando. Nós temos já gerações novas, espíritos um tanto quanto mais preparados para esse progresso, às vezes pode estar adormecido, mas preparados para essa fase, e nós temos ainda a geração antiga, que somos às vezes nós aqui nesse processo, certo? Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Se nós pensarmos que nós estamos no meio disso, então tem gerações que já foram embora, espíritos que já desencarnaram, que já deram espaço para outros entrarem, adentrarem. Não estamos nem falando se esses que já partiram são bons, se são maus, mas as gerações antigas vai desencarnando e novas vão chegando. Nesse momento de transição, de passagem, de evolução da Terra. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Quando a gente olha para a humanidade, trazendo de novo o exemplo que a Márcia trouxe, a gente vai olhar lá um bebê, uma criança que traz condições diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Há muitos que não, mas há seres que nós já olhamos e falamos, mas isso aqui é diferente. Pode ser que o meio depois acabe atrapalhando, influencie aquele espírito e que ele não consiga seguir por influência do meio. Mas a possibilidade de já estar trazendo esse tracionar para uma transição, esse ser já teria. Nós percebemos já criaturas mais novas com um nível de entendimento, até de uma moralidade, parece assim, de conhecimento nem se fala, mas já percebemos isso muito fortemente. Léo, dá para mensurar quanto tempo? Ah, não dá, né? Não? Não dá. A gente fica desencarnado e depois se encarna novamente? Quando a gente desencarnar, nós vamos ter que entender se a gente vai estar, quando tiver uma nova oportunidade de reencarnar, se a gente vai estar no nível em que a Terra já está ou não. Então vamos supor, vamos dizer que a gente vai demorar, só número simbólico, né? 100 anos para poder reencarnar de novo. Vamos supor que a gente passa por perturbação, a gente não quer, 100 anos. Daqui 100 anos, teoricamente, a Terra está num patamar muito diferente. Não sei se a gente vai estar nesse nível
né, da Terra, poder reencarnar para aprender alguma coisa. Ou seja, a gente teria que retornar para aprender em outros planetas com condições mais próprias para a gente, né? Ela quer saber quanto tempo a gente fica na espiritualidade, mais ou menos, esperando a nossa hora de reencarnar. Depende de cada ser, na verdade, né? Porque como que a gente vai chegar do outro lado? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, eu vou chegar, eu vou fazer a passagem, né? Eu fiz a passagem, eu estou tranquilo? Porque se eu estiver tranquilo, teoricamente, eu teria que esperar uma oportunidade para eu reencarnar. E talvez, pode ser que não seja tão rápido. Mas eu já estou tranquilo, não estou perturbado. Agora, eu desencarno. E eu vou passar por um processo de perturbação muito grande. Muito apegado às coisas que ficaram na Terra, sentimento. Então, até eu passar esse período, né, de perturbação, para depois eu poder pensar na reencarnação. Então, cada um vai ser cada um, depende muito do desencarne. Mas tem um tempo de preparo, né? Pra tem. você pensar em reencarnar. Por isso assim, tem que ter a oportunidade. Mas tem que ter a oportunidade desse reencarne, né? Que é o tempo da gente poder analisar, né? Entendeu? É isso? Não. Pode perguntar. Tudo bem. Não. Sabe por quê? Essa semana, foi lá naquele programa que gravou, ele falou assim, que quando os nossos pais desencarnaram, estão lá, então vamos supor que eles estão lá 50, 60 anos. Na hora que vai dando a hora, por exemplo, eu voltar ao plano espiritual, aí eu volto, desencarno, aí eles vão estar preparando para reencarnar. A gente só fica numa família, né? Isso. Isso é terrível, né? Como que a gente evolui com a mesma família sempre? Imagina. Mas e se a gente vier como irmão, por exemplo? Não, nós podemos vir, mas nós podemos também não vir. Não bate, né? Então assim, nós podemos vir, nós podemos também não vir. Né? Nós podemos desencarnar, por exemplo, nós temos lá os nossos pais, por exemplo, desencarnados. Nós podemos desencarnar numa condição muito melhor e encarnar antes deles, por exemplo. Mas tem em algum lugar que fala que o laço espiritual é totalmente mais além. Por que diz que Deus é um pai e todos nós somos irmãos? Porque toda vez que a gente desencarna, a gente não obrigatoriamente vem no mesmo lar. Podemos vir? Sim, mas a mesma configuração. Então, por exemplo, assim, bom, quer saber? Eu preciso vir com meu pai na próxima. Mas com a minha mãe tá tudo certo, tudo acertado. Ó, segue lá, você vai vir agora. Então minha mãe pode encarnar, não sei, com um tio lá. Aí já começa separando, mas automaticamente entra alguém da família que não estava. Então, pessoas que a gente não conhecia, não tinha tanta proximidade, é trazido para a gente viver essas experiências, que é a ideia de família universal. Então, quanto mais eu reencarno, mais eu vou tendo família que vai aglomerando junto de nós as experiências. Tá? Uma avó que morreu muito cedo. Mas às vezes com quem a gente, às vezes é um inimigo, por exemplo, né? Então, seria muito bonito se fosse assim, porque seria muito fácil, né? Aí na próxima eu falo, pai e mãe, vamos fazer o seguinte, a gente já se conhece mais ou menos, vamos maneirar aqui, de lá, a gente já se entendeu nessa vida, vamos supor, pode ser que alguns não, mas já se entendeu, a chance de na outra eu não ter que tratar nada com eles é muito grande. Então não tem muita vantagem para o espírito essa condição, né? Você fala assim, tá bom, eu vou vir mãe agora, eu fui filho. Tudo bem, mas eu tenho muita afinidade com a mãe que virou filho agora. A chance de ter é muito pequena, né? Então... Pela leitura, seguindo o exemplo que a Márcia falou, se nós temos espíritos de terceira ordem, e dentro dessa terceira ordem nós temos algumas classes, será que nós não temos mundos da terceira ordem também em escalas diferentes? Sim, vários, sim. Alguns semelhantes com a Terra
e alguns um pouco mais evoluídos ou menos evoluídos, no estado primitivo, por exemplo, que vai alimentar a terceira ordem, por exemplo. Não estado primitivo. Dentro do mesmo estágio de expiação. No mesmo nível? Sim, vários. Mas graus diferentes. Não, isso. Mais evoluídos e menos evoluídos. Sim. Talvez por isso, que nem a Márcia falou, um espírito que chega lá encarnado, diferenciado. Por quê? Embora ele seja da terceira ordem, ele está numa classe. Isso, não, perfeito. Um grau diferente. Perfeito. Aqui no planeta nós temos pessoas em classes, mas Diferentes. Porque logo à frente vai dizer Marte e Júpiter. E, então, entendendo, os dois são de expiação, só que Marte mais atrasado e de Júpiter mais adiantado. Exatamente. É isso? não dá para chegar lá e falar para aqueles que deu a diferença aqui e falar, vamos maneirar, Talvez dê, né? Poder falar, fala. Combina cada coisa lá do outro lado, chega aqui. É. Ó. Mas entendeu a questão só da família? Se a gente se limitar só à família, a gente perde muito a ideia de possibilidade. Tá? Também acho. É. Tanto que eu discordei. Sim, da colocação, né? Então, só seguindo na Gênesis aqui, ó. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração, então, a quem cabe a responsabilidade de fundar essa nova era, né? Esse novo momento? A geração que está chegando. Então, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então a gente pega uma antiga geração muito apegada ainda a valores, por exemplo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, isso. E a gente começa a perceber que é uma geração que não está tão apegada a isso, que não tem tanto egoísmo, não tem tanto vaidade, não tem tanto... É que a gente ainda não está vendo muito eles, né, na ativa. Então a gente tem essa dificuldade de entender a Terra já nesse processo, porque está no começo, né? Então não precisamos ter aqui um pouquinho, alguém que já não tenha tanto orgulho e tanta vaidade, nem vai ter tanto destaque, mas já está muito acima da gente, né? Então já está sendo preparado esse processo, né? Tá? Se olhar essa recitação da Gênesis, ele usa sempre o verbo presente. Sempre no presente. Em 1860, então eu concluí que essa transição, toda essa transformação e essas gerações que estão já iniciou lá atrás. Então, está lento, o processo é lento, ou está lento pela nossa resistência, mas ele já começou. Tanto que ele coloca, ó, a época atual, então é a época que Kardec está escrevendo, né? Então ele começa na época que Kardec apresenta o texto da Gênese. Essa observação do Marcelo é exatamente isso. Então, a época atual já era de transição, já era um processo que se iniciava, mas nós estamos vivendo ele um pouco mais tracionado. Se a gente for pensar ainda, a próprio tempo da doutrina, nós já melhoramos um tantinho mais, né? Uma certa liberdade maior, uma condição diferente, nós já temos esse aspecto na atualidade, né? E quanto tempo? 150, 160, 200 anos? Nem isso, mas 200 anos. Então, quanto a gente evoluiu? Mas estamos aqui ainda. Mas já estamos transicionando esse processo, tá? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Então, essa fase de transição, que a Terra vai precisar melhorar fisicamente, moralmente, nós não vamos olhar para todo mundo e todo mundo vai ser espírito superior. Espírito superior é de segunda ordem, não é de primeira, não é puro. Então, não será todo mundo exclusivamente de segunda ordem. Tá? Mais do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, os espíritos que estarão nesse processo de regeneração não necessariamente tem que estar numa ordem acima. Eles já têm que estar
predispostos a essa nova fase. A aceitar, já ter essa visão. Quando começar a propagar essa evolução moral, falar, é isso, mesmo que eu não... Bom, entendi, vou caminhar por aqui. Então são espíritos que já têm essa predisposição de enxergar essa nova visão. Não necessariamente espíritos de segunda ordem. Pode ser de terceira ordem ainda. Certo? Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos, então vai vir espíritos, né? Sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardados. Retardado no sentido que falta conhecimento, atrasado, não é retardado que a gente deu o sentido, né, pejorativo, não, muito pelo contrário. Retardado no sentido de atrasado. Então a gente acha assim, bom, todo espírito atrasado vai ser expulso da terra e não volta mais. Então ele vai começar a explicar o porquê que não é assim. Muitos, ao contrário, aí voltarão. Então muitos espíritos ainda atrasados, quando a gente olha e fala, mas é um espírito atrasado, ainda está envolvido nos vícios, na ideia material, né, nessas paixões humanas. Muitos, ao contrário, vão voltar, nova oportunidade. Porque muitos desses espíritos há que o são assim, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Aqui é o puxão de orelha para os pais. Porque às vezes a criatura chega nessa condição, como a Márcia trouxe para a gente. E aí o pai começa a estimular de novo para a ideia materialista do mundo. Então a gente volta num círculo vicioso, mas aquele espírito estava preparado. Mas no início nós já colocamos ele num meio difícil dele sair. Então ele tem condições de fazer esse período de transição, só que o meio atrapalhou. E aí que fala, se eu vou voltar no mesmo nicho da família, talvez eu não vou conseguir fazer de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então quantos espíritos poderiam estar tracionando isso? Vamos falar por a gente já conhece a moral, a gente já conhece, né? Já não pratica. Então a gente já poderia, mas o meio social nosso não permite que a gente seja esse elemento tracionador da regeneração. Nós aqui, todos nós, poderíamos estar levando o planeta a uma condição melhor. O meio atrapalhou a gente. Pode ser que entre a gente tem alguns ainda que trazem um mal ainda regado? Pode ser. Então esses não terão condições porque realmente o planeta está numa outra condição. Então, olha, filho, você realmente não. Mas eles vão falar assim, sabe, você estava lá estudando o livro dos Espíritos, já entenderam? Volta lá, porque você já sabe. Pode ser. Não vamos animar. Não dá para prometer nada. Porque aí, ao começar as coisas a acontecerem, você já sabe do que é. Já traz inato dentro de você esse conhecimento. Cederam então o arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Então, o exterior muitas vezes é negativo, mas se a gente for buscar a essência da pessoa, a essência é boa. Então, por fora ela vai se acomodando ao que o mundo vai colocando. Mas o íntimo já era diferente. E essa mistura, né, Léo, é importante também. Muito, muito. Exatamente. E até para ajudar esses inferiores, quem está um pouco mais acima, com certeza. Vai arrastando os outros para... Está exercendo o papel de colaborar, né? E está ajudando também. Exatamente. Exatamente. Não. Só separar os humanos do outro. É mais difícil, vamos falar a verdade, é mais difícil, deve ser mais difícil, né? Para um espírito evoluído conviver no meio nós do que o contrário, né? Então quando a gente fala, não, deve ser muito ruim, né? Não ser egoísta, não ser vaidoso, a gente ainda acha isso, mas para o outro é falar, meu Deus, dificuldade deve ser, né? Eu acho que existem muitos espíritos nessa situação. Sim, muitos. Você fala com pessoas... mas porque cedeu desde cedo àquilo que o meio colocou. E aí a gente...
romper com isso é uma grande dificuldade. Né? Então não é só os pais, né? Não. Os administradores da sociedade, os governos também. Total, né? Isso total, né? Aquela, na escala repetida. Uma professora que pega uma classe ruim, né? Uma excelente professora pega uma classe ruim. Olha a dedicação que ela vai ter, né? Para poder elevar essas crianças. Para levar para outra série, né? Isso, entendeu? Então, olha o trabalho que ela vai Exato. fazer e é muito bonito porque ela está ajudando outras pessoas. É mais ou menos isso. E o desafio é tremendo, né? Exatamente. Uma vez subtraído a influência da matéria, então vamos pensar que aqueles que poderiam e sofreram influência, que nós estamos falando se o planeta vai mudar moralmente e fisicamente, foi essa a pergunta. Então vamos pensar que a gente subtrai as influências da matéria e dos prejuízos do mundo corporal. Eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Kardec está falando isso baseado nos espíritos que vieram trazer a sua visão depois que desencarnaram. Então o que ele está falando? Olha, depois que a gente desencarna, então tem espírito que vem para um trabalho, aí ele está tão enraizado nas questões materiais, por influência do meio, às vezes é melhor ele voltar, retornar. Então, vamos pensar que a gente retira esses espíritos que têm essa condição e eles passam a ver pelo lado espiritual de novo. Puxa vida, eu fui para ajudar nisso, eu me envolvi, misturei com tudo e perdi a mão disso. Então, desencarnei, eu não estou mais vivendo as influências do meio e agora eu posso ver, é o que ele está falando, eu vou ver as coisas de uma maneira diferente. Nossa, então eu achei que a vida era só fazer isso. Não, não era essa. Porque na minha época que eu encarnei, lá atrás, não tinha isso. Na minha época não tinha celular. Aí eu encarnei. Mas o negócio é legal. Eu fiquei lá rolando, não fiz nada. A vida inteira para lá, para cá e não fiz nada de proveitoso. Aí, quando retorna, tira daquele vício, por exemplo, é um dos milhares. Você fala, meu Deus, isso aí que eu achei que era positivo, na verdade é isso que tem me mantido preso, escravo do mundo, não conseguindo fazer o que tem que fazer. Então toda vez que a gente olha uma telinha, alguém travado lá, rodando, seria uma engrenagem que tracionaria o planeta para frente. Esse é só um exemplo muito básico, né? Colocar a culpa no celular é muito fácil, né? Não vamos aprofundar mais. As grandes partidas coletivas, então eu estou falando, quando há as mortes coletivas, né? As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim. Então a gente acha que então teve lá uma morte coletiva, um avião bateu, uma catástrofe, um tsunami, um monte de pessoas desencarnaram juntas. Por que desencarnou? Para já ir limpando. A gente pensa isso, né? Então morreu todo mundo lá, é para ir limpando. Ele vai trazer que não é essa a visão, não só por isso. Então, tem vários objetivos, não tem por um único fim, ou seja, não é só um único objetivo. Ativar as saídas, ou seja, acelerar as saídas dos espíritos que precisam retornar para um novo aprendizado. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências. Pode ser que purifique o ambiente e facilite que aquelas influências continuem ganhando mais força. E o de dar maior ascendente às ideias novas. Se vários espíritos retornam, agora eles podem olhar para essas ideias pelo campo espiritual e, entendendo essas ideias, vai favorecer o progresso. Então vai, filho, você desencarnou, você entendeu agora como é, você tem condições, como você estava levando a vida não ia ter proveito nenhum, então agora retorna com essa ideia mais clara e favorece o progresso. Porque senão a gente é só uma massa no meio dificultando o caminhar.
Então não é só para limpar. Então a gente acha, retira aquele que não serve e já vai enviando para um planeta pior. Não, não é assim. Então, as questões coletivas, muitas vezes, não é só esse processo que a gente acha, ó, foi porque não está adequado ao planeta de regeneração, por exemplo. Tá? Por estarem muito, apesar das suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fontes mais puras. É inegável que se a gente pegar muitas vezes as gerações que já foram, muitos ali tinham um olhar moral muito maior do que os de hoje. Então nós estamos precisando resgatar, trazer para a juventude essa ideia de moralidade, de firmeza, de trabalho, de postura, né, de luta com a vida. Então vamos trazer esse pessoal de volta, poder retornar eles de volta para eles ensinarem. Tá? Enquanto se conservasse no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Caminhando do jeito que está, não vai mudar nada, né? Então a gente olha a grande massa, se continuar do jeitinho que está, daqui 100 anos vai estar do mesmo jeitinho que está. Não muda nada. Porque o planeta, a ideia material e moral, depende de nós transformarmos isso. Então o planeta Terra, automaticamente, sem a gente ter interação com ele não vai evoluir. Deus não vai assim, quer saber? Vocês estão aí, eu vou dar uma condição melhor para vocês, o planeta vai melhorar para vocês continuar como vocês estão. Não tem sentido. Tá? Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. Então basta a gente retornar ao plano espiritual, ao mundo dos espíritos, para que os nossos olhos possam ver as coisas como realmente são. Porque na carne a gente está sufocado pelos prazeres que a carne vai trazendo. Então fora da carne a gente volta a ver como espírito, né? O incrédulo, o fanático, o absolutista, ou seja, o autoritário, poderão conseguintemente voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. A gente volta para o plano espiritual, ajusta a visão e retorna mais uma vez para modificar aquela visão que no passado a gente tinha. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência no novo meio em que houverem nascido. Então, imagina a gente vai para o plano espiritual, a Terra já evolui um tanto quanto, a gente retorna para ela, reencarna de novo, aquela condição que nós tínhamos do bem, da moral, a gente encontra um campo aberto, onde já avançou a moral. Então a gente também fica livre, com menos influência, para praticar isso, né? Longe de se oporem a novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Longe da gente querer ser o empecilho do progresso, da gente querer segurar o progresso da Terra, a gente vai reencarnar para auxiliar esse progresso. Então, se a gente quer saber se nós estamos já prontos para a fase de transição, a gente precisa entender se a gente já está trabalhando para ajudar o planeta a evoluir, moralmente e fisicamente. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta que a gente mude um pouquinho a nossa moral, que a gente mude um pouquinho os nossos sentimentos. Porque se a gente mudar um pouquinho, todo mundo muda um pouquinho, imagina o quanto que a gente já não ganha em qualidade. Se a gente olhasse para a maneira como a gente vive e resolvesse cortar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou transformar um sentimento,
o quanto que a gente traria de diferença, né, para a condição do globo. Quanto benefício a gente ia ter para nós e para todos. Um pouquinho, não é muita coisa. É o que ele está falando, é um pouquinho. Mudar os valores um pouquinho, né? Essa modificação se opera em... Uma pergunta aí da data. Ele comenta que nesse trecho, ao regressar, quando ele escreveu o livro, ele já estava no processo. Essa geração. A nova geração. Vamos desencarnar. Quando nós regressarmos... Quando nós? Regressarmos, 150, 200 anos, as coisas já vão estar mudadas. E já mudou. Quando a gente retornar, a gente vai passar por isso. Porque quando a gente pega o processo de educação espiritual, a maioria das vezes é como? Erro, aí a gente ajusta, aprende, retorna e deveria ser o colaborador dessa transformação. É esse o processo educativo. A gente aprende, aí corrige, ajusta, corrige e vem ser o colaborador dessa nova fase. Então falta às vezes para a gente virar esse colaborador. A gente já aprendeu, né? Então, quer dizer, o Marcelo falou que talvez já retornou daquela fase quando Kardec escreveu, considerando 200 anos, pode ser que alguns de nós aqui já retornaram. Claro, mas muitas das mudanças morais, talvez, ou também morais, de usos e costumes, elas não dependem de leis e regras da sociedade e leis civis. Existem as leis humanas, civis e as leis divinas. Não caminham as duas juntas nunca, certo? Porque as leis civis são humanas, com interesses humanos. As leis de hoje são melhores moralmente do que ao tempo de Moisés ou não? Então, ela foi alterando usos e costumes através de leis. Isso. Para que a gente possa mudar isso, precisa vir geração nova que de repente quer estar envolvido com as leis, vamos dizer assim. Que não que quer adentrar o poder e fazer tudo de novo. Da própria sociedade. Da mesma sociedade. Não sei que dia que nós discutimos lá no outro dia lá, que a mini saia não se usava, depois se usava, passa a se usar e não tem nada de imoral. E é uma visão tão complexa, porque a gente poderia estar usando a mini saia, né? Então a gente poderia olhar para a moça, por exemplo, que está usando a mini saia e falar, mas isso é uma falta, é uma imoralidade. Vamos pensar. Só que eu poderia olhar eu como espírito e falar assim, bom, mas é só a roupa que ela colocou também, hein? Então a gente está quase no mesmo nível, entendeu? Assim, ela está aqui, tá, sei lá, mostrando o que não devia. Mas aí eu estou olhando e eu ainda estou alimentando aquele desejo carnal. Às vezes eu poderia falar, nossa, essa roupa é estranha, mas é só uma roupa, por exemplo, vai? Então a gente tem sempre esse ajuste São regras da sociedade que vai mudando, assim como as leis vão mudando para mudar usos e costumes. Para poder ir ajustando ao tempo de progresso daquele povo que ali está. E nem sempre as leis são adequadas, né? Tem leis que prejudicam mais do que ajudam, né? Mas é a condição ainda humana desse processo, né? Tá? Essas modificações se operam em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Libertos da carne, eles ganham uma visão diferente e agora eles vão trazer essa visão diferente na própria vida nova, reencarnada. Com base nisso que você falou outro dia em relação a mudanças, teoricamente a guerra do Iraque, de Israel e Hamas acabou hoje. Acabou? Sim, Netanyahu não assinou ainda, mas
acabou. Eu perguntei para você em relação a essas pessoas todas que estão morrendo, sofrendo. De acordo com a entrevista do Trump hoje, ele disse que os países, eu não sei se o termo correto é evoluídos ou economicamente mais evoluídos, vão se juntar para transformar o território de Gaza infinitas vezes melhores do que era para aquela população. Então eu lembrei do que você falou, que às vezes acontece algo para que na sequência tenha algo melhor. E eu estou totalmente por fora, eu não vi isso hoje, tá? Mas vamos supor, vamos pensar esse olhar. É isso que eu ia falar, assim. Mas olha os dois pontos de vista, né? Então, por exemplo, pode ser que esses países que vão se juntar têm interesses grandiosos e até talvez econômicos, isso. Mas aí eles vão com interesse, mas eles mesmo assim ainda proporcionam uma condição melhor daqueles que estão lá. Exatamente. Que é a ideia da lei, mais ou menos. A lei não está muito adequada, o outro está explorando lá, mas eu não sei se de repente a gente não tivesse sido, nós Brasil, descobertos, a gente não estaria na condição ainda lá atrás. Foi bom, foi ruim? Não vamos nem discutir, mas talvez estaria como índio. Né? Então existe todo esse olhar mesmo, né? Então, só que qual é o interesse humano, né? Mas aí tem como levar um desenvolvimento para aquela região? Sim. A ideia é essa. É. A ideia é essa. Aí segue também quem vai mandar lá, quem vai ter o poder lá para fazer com que a coisa seja caminhe realmente melhor. no caminho. E hoje pode ser que quem vai estar à frente não tenha uma visão mais ampla na ideia de fraternidade, mas que nesse momento eles não estão nem preparados ainda para essa fraternidade. Às vezes tem que ser leis mais rígidas para poder, como foi na época pensando em Moisés, para depois as coisas virem, né? Então esse é o processo mesmo. Mas as pessoas que estarão lá já enfrentarão situações diferentes. Melhores, teoricamente, né? Teoricamente melhores. Perfeito. Então, na questão 186, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Então, haverá mundos diferentes da Terra, porque uma vez que a Terra, estamos todos nós com corpos físicos, haverá mundos onde o espírito não precisa mais revestir corpos materiais, não precisa mais de corpo feito pela matéria como nós conhecemos aqui. Tem? Não. Mas aí não seria mundo material, mas Pode ser um corpo mais sutil, mais fluido, mais teria. Poderia pensar, se for nesse sentido, tem que pensar, então haverá, há planetas tão evoluídos que tenham nesses planetas espíritos que não precisam mais de corpo físico ou corpo material? Então tem um planetinha lá isolado, não um, né? Mas vários planetinhas lá, direto para esses espíritos que não precisam mais reencarnar. Cheguei à condição de espírito puro, aí agora tem um planetinha lá para eu poder ficar lá. Não, é que ficar lá não foi a pergunta. Eu tô. Eu só tô atiçando. Vou chamar de meu esse planetinha. Chegou a espírito puro, ganha um planeta. É assim. para cuidar talvez. Para cuidar talvez, né? Então haverá mundos onde o espírito deixa de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Há mundos de altíssimo grau evolutivo para os espíritos que são puros, né? Que não precisam mais reencarnar. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão sutil, o corpo espiritual, o perispírito. Não precisa de corpo físico, mas o corpo espiritual eu preciso. Esse envoltório se torna tão etéreo, ou seja, tão sutil, tão leve, né? Que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros,
os nossos sentidos limitados não conseguem enxergar esse corpo espiritual dos espíritos puros. Porque nós temos limitações. Continua. Não vai tocar a flauta. É. A harpa. Não, mas tem lugares que é flauta. Então vamos pensar um pouquinho a questão do perispírito. Ó. Então eu vou trazer lá o Livro dos Médiuns um pedacinho. Ó. Quando ele vai trabalhar da ação dos espíritos sobre a matéria. Então o espírito tem que agir sobre a matéria. Para agir sobre a matéria, ele precisa do corpo espiritual, o perispírito, senão ele não age. Para nós estarmos encarnados, quem faz a ligação entre o espírito e o corpo é o perispírito, que é o envoltório, né? É o corpo espiritual, certo? O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato, ou seja, não foi uma ideia inventada. Kardec, filosoficamente, pensou, vamos pôr um nome aí, deve ter um perispírito. Não. Ele, ao longo do tempo, pela experimentação, vai sendo provado a existência do perispírito. Mas ele está falando, olha, não vamos se apegar a isso agora. Mais para frente, a gente conversa sobre isso. Mas não é um termo inventado. Ele existe e foi provado, mostrado, né? Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos. Resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nós não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Quer estejamos nós encarnados ou desencarnados, então perguntou se tem como a gente está vivendo em um mundo em que não preciso mais de corpo físico. Ele está dizendo, seja encarnado ou desencarnado, nós sempre estaremos ligados a um corpo espiritual, ao perispírito. Há dito que o espírito é uma chama ou uma centelha. O espírito, tanto que ele vai definir aqui, isso se deve entender com relação aos espíritos propriamente dito. O princípio inteligente, depois que ele se une ao perispírito e segue como espírito, com exão maiúsculo, ele nunca mais vai ficar sem o perispírito. Essa ideia dessa centelha, da chama, nós nunca vimos um espírito falar, olha, veio um espírito evoluído aqui, como ele estava? Era um fogo aí. Nós nunca vimos isso. Como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. O princípio inteligente não tem forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o grau que for, o espírito está sempre revestido de um envoltório, que é o perispírito, ou o perispírito. Então, seja o grau que for, sempre. Então, essa ideia de que chegou lá, pode deixar quieto esse perispírito, não é verdade. Então, ele está falando, sempre, sempre, sempre. O que dá forma de percepção do espírito é o perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, é o perispírito que vai dar condição para o espírito estar indo nesses mundos mais evoluídos, na hierarquia espiritual. Como vai se depurando, vai chegando ao grau de pureza, por esses espíritos puros, o perispírito vai ficando mais leve e vai dando condição de ele chegar em planos maiores. Consecutivamente, planos maiores, eu tenho planetas maiores, mundos maiores, em questão de evolução. Tá? Então, o perispírito se modela mais ou menos material, e o espírito é o mesmo sempre desde. O espírito seria a fagulha, vai? É a sentença. Isso. Você explicando isso, volta naquela pergunta. Isso.
Mais uma? Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Isso. Tem muitos. Sim. Foi que ele colocou. Assim, ó, muitos, ó. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo, tão sutil, que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Para esses, os espíritos puros. Sutil significa que não existe. Ele existe. O perispírito existe. É sutil, mas ele existe. Certo? De sorte que para nós, então é Kardec que está colocando, os encarnados, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. Nós não temos condição de imaginar essa ideia de o princípio espiritual, né, o espírito e o perispírito. Para nós é uma coisa só, não tem condição de pensar em coisas separadas. Ele tem a forma humana. Quem tem a forma humana? Ele tem a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnar. Então, o perispírito, lembra que nós falamos lá atrás que a forma universal era a forma humana? Era o manequim que nós brincamos? Então, eu falo assim, aqui ó, ele tem a forma humana. E quando nos aparece, geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. A forma, é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Um espírito, então, puro, que só tem perispírito, que tem o perispírito, obrigatoriamente tem que ter que forma? Humana. É o que ele está falando. Então, precisamos tomar um cuidado muito grande, porque ainda nessa semana nós ouvimos diferente. E aí a gente foi tentando, não, mas quando chegar espírito puro, aí não tem mais forma. Aí, não, tem forma. Talvez com pouca influência material. Isso, mas a forma, ainda que sutil, é essa forma, certo? Há com que em todos os tempos se representaram os anjos ou os espíritos puros. Então você fala de anjo, tem a forma humana, né? Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Então não somos nós humanos que estamos modelando o corpo assim. É uma forma tipo universal. Certo? Então Kardec perguntou, ó, considerando a resposta anterior, ó, parece resultar daí, ou seja, do raciocínio anterior, né? Que entre o estado correspondente à última encarnação e o estado puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. É uma pergunta, não? Então, vamos supor que eu estou aqui na minha última encarnação e agora eu vou chegar como espírito puro. Há essa divisão? Eu consigo entender quando eu vou virar o espírito puro? Porque a gente está pensando assim, não, quando eu chegar a espírito puro, não, mas com o espírito superior, nós já vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos fazer aquilo. E aí é trabalho, aí é evolução, e aí não tem mais esse pensamento de condicionar. Então parece resultar dessa consideração do perispírito, né, que entre os estados correspondentes à última encarnação e o espírito puro não há linha divisória perfeitamente marcada, não? Então não é claro, porque é gradual. Nós vamos chegando a essa condição, né? Semelhante demarcação não existe. Então, ou seja, não tem uma fronteira, não tem uma linha divisória, né? A diferença entre um e o outro estado se vai apagando aos poucos, ou seja, é gradual. Você vai saindo, né? Vai limpando, vai purificando e o perispírito vai chegando a uma condição mais elevada, pouco a pouco.
e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Se a gente vai mesclando, qual é o horário exato que a gente pode falar assim, não é mais noite, é dia? Não tem. Então vai indo, vai clareando, você não sabe. É a mesma ideia. Essa transição até espírito puro, onde eu não preciso mais encarnar, eu não preciso mais ter um corpo físico, em que eu posso ir para um planeta onde não tem uma necessidade de corpo material, a gente não tem essa linha divisória. Se a gente parar para pensar, no Homem das Cavernas, que tinha um corpo totalmente, assim, diferente do que a gente tem hoje, é mais ou menos dentro do que você está falando, né? O corpo humano também vai evoluindo. Perfeito. Espiritualmente também vai evoluindo, até chegar um momento que você não precisa da carne. E quem modela o corpo? O espírito. Mas baseado no quê? Na pureza do perispírito. Então, para eu deixar esse corpo material pesado ao Homem das Cavernas, o perispírito precisa ir se purificando para que ele vá modelando novos corpos, para que ele tenha condição de novos corpos. Tá? Que é o espírito, lógico, é o espírito, né? Evolução. Sim, é nessa linha de progressão. Sempre a lei de progresso está ativa, lembra disso. Certo? Então, vamos seguindo aqui, né? Então, Kardec retornou à ideia do perispírito. Lá atrás ele tinha falado de perispírito, ele voltou agora a querer saber sobre a ideia de perispírito. É tão complexo que ele falou, bom, deixa eu quieto, vamos voltar agora, né? Você entendeu umas coisas. É. Porque falou, bom, vai estar com o perispírito independente do grau de evolutivo, né? Então, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos, ou seja, a composição fluídica, os elementos materiais que envolvem o perispírito são os mesmos em todos os mundos. Eu consigo ter o mesmo perispírito daqui em outro mundo? O perispírito vai ser aquele elo entre o espírito e a manifestação na matéria, no corpo. Para que ele possa movimentar o corpo, precisa ter elementos daquele globo, para poder estar ajustado àquele tipo de corpo, aquela constituição, aquela matéria. Certo? Exatamente. A gente não consegue entender assim, a gente ainda está vivendo a ideia de um julgamento divino, né? A gente ainda acha que Deus julga, e não há esse julgamento. Há uma lei estabelecida perfeitamente, ou seja, a minha moral é o que vai definir ou modelar meu perispírito. O meu perispírito vai limitar em que nível de planeta eu posso estar. O nível de planeta vai definir que tipo de corpo eu posso ter. Com o corpo que eu vou ter, o tipo de experiência que eu vou viver. Então não tem Deus julgando essa parada. Então vamos lá. Substância é a mesma em todos, né, os mundos? Não. Cada mundo tem a sua constituição. É mais ou menos etérea, dependendo do tipo de mundo. Vai ser mais etéreo ou menos etéreo, mais material ou menos material. Passando de um mundo a outro, né, fazendo a migração de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro. Então vamos pensar, uma mãe, por exemplo, vamos pensar que é essa mesma ideia que a gente tem aqui num outro planeta. A mãe vai dar a condição de um bebê vir à vida. A matéria que constitui aquele corpo físico é daquele planeta, não é do planeta nosso. Então o perispírito é daquele planeta, para aquele corpo que ele vai viver, que é o que ele está trazendo. Então, quando eu vou encarnar, em que tipo de material, de matéria eu vou estar encarnando?
Então eu preciso de ter elementos fluídicos para que eu possa interagir com aquele corpo. Certo? Então, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. Nós já tínhamos falado sobre isso. Então, a rapidez do relâmpago é rápido, né, gente? Não é demorado. Por quê? Porque, teoricamente, eu só posso ir a um planeta para encarnar. Vamos supor que eu tenho a permissão de encarnar na Terra. O meu perispírito está evoluído para esse nível de experiência. Eu preciso ir naquele planeta e me mergulhar no perispírito, pegar os elementos daquele planeta e alterar a constituição fluídica. Se moralmente eu já tenho o perispírito nessas substâncias, é muito fácil eu conseguir fazer esse ajuste. Por isso que quando você pega espíritos mais evoluídos, não tem dificuldade nenhuma em fazer um processo inverso. Porque se eles já conseguem manipular mais fluidos, eles não teriam dificuldade numa coisa mais simples. Certo? Tudo bem? Sim? Então tá bom. No caso dos homens das cavernas, seriam espíritos também evoluídos? Não, né? Não seriam, e eles seriam espíritos com menos condição de compreender essa, vou falar manipulação, embora não seja, mas essa constituição fluídica do perispírito. Por isso eles só conseguiam ter corpos naquela condição, porque era o que eles conseguiam quanto à ideia do perispírito. E quando é o caso, ele tem um corpo não puro? Aí ele consegue pegar o perispírito dele, que é mais limpo, e se sujar um pouquinho para poder estar naquele espaço. Porque esse corpo não puro vai fazer com que ele cresça mais? Ou ele pode vir como... Mas se você pensar num Cristo, num Jesus, por exemplo, ele não veio para... ele veio com uma missão de arrastar um processo evolutivo maior ainda, né? Veio um corpo que para ele era pesado. Por isso a ideia de anos e anos e anos para ele se preparar para vir para a Terra é uma ideia que vai totalmente contra aquilo que Kardec observou. Porque se é na velocidade de um relâmpago para um espírito normal, para um espírito que transformou a água em vinho, que dificuldade ele tem para poder fazer a transformação do perispírito? Isso estando encarnado, né? Com a limitação. Tá limitado. Então ele está encarnado limitado, ele fez isso. Imagine sem limitação alguma. Mas, por exemplo, assim, o espírito, ele está desencarnado, o perispírito. Nós sabemos que tem vários que vão até os lugares mais difíceis para o resgate. Ele tem que codificar o perispírito dele? Tem. Porque o perispírito ele não está só ligado à tua permanência como encarnado. Então, onde que está de novo a lei natural? Ele está vibrando naquela faixa da planeta Terra. Ele modifica também. Também. Total. Mais grosseiro ou não. Depende de onde ele quer ir. Exatamente. Precisa... Aonde for, você vai ter que ir alterando, porque vai mudando o ambiente. Pensa num ar-condicionado. Você vai numa sala, está 24, no outro está 23, no outro está 22, no outro está 21. Você vai entrando, você vai alterando a temperatura, a maneira como você está nesse processo. Entendeu? Por exemplo. Então, assim, quando eu desencarno, é aí que a gente começa a pensar, né? Então, eu desencarnei. Eu sigo com o perispírito da mesma forma que a minha moral é. Então, aonde eu vou? Eu posso voltar para planetas piores, ou eu posso ficar aqui na crosta da Terra, como dizem, mas posso ficar aqui no plano espiritual da Terra. Porque é onde o meu perispírito deixa. A não ser que eu seja um espírito mais evoluído, aí tudo bem, então tá bom, vou visitar, tá, mas... Geralmente nós estamos no limite, né? Vamos achar que a gente está numa sobra, né? Não, podia estar em outro planeta melhor. Mentira, a gente está no limite, né? Então, quando eu desencarno, o meu perispírito, que está ligado à minha moral, não deixa eu avançar isso. Então, pode desencarnar que não vai mudar nada. Vamos ter que ficar vivendo a faixa que nós estamos vivendo aqui. Mesmo
mundos sejam nessa faixa e sejam num outro planeta. Exatamente. Você tem que usar o perispírito. Aí você vai ter que exatamente. Vai ter que constituir com cada planeta, você vai ter que ir nessa constituição. Cada lugar espiritual, independente se você está encarnado. Encarnado ou desencarnado. Depende de onde ele vai, ele também. Sim. Vamos seguir a última? Ou deixa para semana que vem? Segue? Então tá bom. Por que para essa? Para o espírito puro? Então vamos lá. A 188, ó. Os espíritos puros, que não precisam mais encarnar, que não tem mais prova, não tem mais expiação, habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro? Pertencem a um planeta próprio ou estão aí abandonados, espalhados pelo universo aí? Aquela pergunta é se há mundos em que não precisa mais de corpo físico. Assim sendo, os puros poderiam estar. Mas aí está perguntando se os puros, eles habitam esses mundos. Eu vou na padaria ali. O corpo físico é o perispírito. O corpo é o perispírito. Eles habitam. Eles não estão espalhados, ajudando, trabalhando o tempo todo. Porque no planeta Terra não tem vários que ajudam a movimentação. Eles não vão ficar parados lá, vão fazer o quê, meu Deus? Perfeito. Eles vão trabalhar. Aí vai trabalhar mais ainda. Aliás, só chegaram lá pela condição do trabalho. Então, habitam certos mundos, ou seja, tem as moradas para esses espíritos. Nós já ouvimos que tem, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E assim estão, né? Então, a liberdade que se tem é algo... Né? Então, olha, eu sou daquele planeta lá, mas eu estou aqui, eu fui lá, eu fiz isso, fiz aquilo. É essa constituição, né? É diferente do que a gente pensa como habitar, né? Então, você imagina onde você está indo. Ah, eu estou indo num outro planeta ali. Por isso que eles prezam em todos os planetas, mas eles não habitam. Então, aí Kardec traz uma observação que não é dele, na verdade, né? É um texto lá na Revista Espírita de 58, aonde ele vai trabalhar a ideia de Júpiter e outros planetas, né? Então ele começa, ó, segundo os espíritos, que não é o que Kardec está trazendo, é o que os espíritos relataram. E diante de várias evocações que Kardec fazia, ele chegou a esse horizonte, digamos assim. Na Revista Espírita é muito mais completo, vale muito a pena dar uma lida lá, tá? Em março de 58. De todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, sistema solar, né? De todos os mundos, a Terra é de habitantes menos adiantados físico e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. Então era um centro espiritual, é o Sol. Os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a este por meio do fluido universal. Nós estamos mergulhados dentro de um grande oceano, eles se reúnem lá e os pensamentos deles é levado e irradiado a outros abaixo deles. Normal, né? Porque a gente faz prece, a prece também chega, a gente pede ajuda, os espíritos nos ajudam. Que isso não tem, né? Imagina para um espírito superior, isso aí, vamos ali num cadinho ali, 2 segundinhos já, né? Já dá trabalho para um ano, né? Por isso que é o foco de eletricidade, né? Considerado do ponto de vista da sua constituição física,
o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situações idênticas. Então todo Sol é é a reunião de espíritos, né, puros, tá? O volume de cada um dos planetas e a distância que estejam do Sol, nenhuma relação necessária guarda com o seu grau de adiantamento. Então está mais perto do Sol, mais longe do Sol, não muda nada, tá? Pois, ao que parece, Vênus é mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então a posição física, local, né, tanto faz, próximo ou distante. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnadas em Júpiter. Kardec fazia evocação. Aonde você está morando? Em Júpiter. Um dos mundos mais próximos da perfeição. E há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Mas esse espírito está lá, mas aqui na Terra ele nem tinha tanto destaque. Porque aos nossos olhos, o que eles faziam, a gente não entendia, né, o benefício que eles causavam. Né? Nisso, nada há de surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos os não colocavam na primeira plana, ou seja, na primeira classe. Há espíritos que levaram a Terra a essa condição melhor que nós estamos hoje, mas que nós olhamos e não classificamos como sendo espíritos dessa envergadura, mas foram. Tá? Em segundo lugar, deve-se atender a que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias. Então pode ser também que esses grandes nomes tiveram outras existências em outros planetas e conseguiram alcançar essa condição, né? Podem eles ter tido outras intermediárias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem, ao homem civilizado. Então, de novo, né, quantas ferramentas nós vamos encontrando para desenvolver, quantos mundos servem de progresso. Então, quando ele coloca para nós, olha o selvagem, olha o homem civilizado, olha a distância que tem entre isso, né? Aos nossos olhos, que dirá que a gente olha mais ainda, né? Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. Então não é porque ele está em Júpiter que ele é o mais avançado. Pode ser que ele chega lá como um menos evoluído, mas já ganhou a condição de Júpiter. Está melhor que a gente, né? Tá fazendo invejinha, tá, né? As condições de longevidade não são tampouco em outros lugares a mesma que na Terra. Então, a ideia de tempo, de longevidade, tempo de vida, até de juventude, em cada local a percepção é diferente, o tempo é diferente, né? Não é as mesmas da Terra, a idade não se pode comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, então Kardec evoca um espírito que tinha desencarnado há alguns anos, que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo, então fazia 6 meses que ele estava encarnado, cujo nome nos é desconhecido, interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. 6 meses. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente do que na Terra, né?
Se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na terra. Em 6 meses, 30 anos lá. Então esse tempo de juventude, nossa, a gente olha a diferença que é, né? É mais ou menos isso. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de verossímil. Então, outros espíritos disseram as mesmas informações, né? Kardec sempre trouxe essa comparação. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com os homens em outras esferas? Então, quando a gente olha os animais, é muito diferente de nós, né? Desenvolve muito mais rápido, muito mais curto esse período de dificuldade. Já nasce quase pronto, né? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que os homens alcançam na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com os que lhes cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipo da criação, ou seja, uma visão muito limitada do todo, quem acha que tudo tem que ser baseado em nós. Então foi o que eu falei. Então a gente acha que o corpo humano é nosso. Não, é um modelo universal, por isso que nós estamos nesse formato, vamos dizer assim, né? Assim como é rebaixar a divindade, o imaginar-se que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Então imaginar que Deus colocou o homem como sendo de tudo e que nada mais ele fez, né, nós estamos rebaixando a condição de Deus, né? Então esse é o ponto principal. Então nós finalizamos a ideia desses vários mundos. Então a gente percebe aqui o quão limitado a gente tem de percepção do universo e de lei de Deus, né? Porque a gente está sempre baseando nós no centro de tudo e nós como referência do todo. E a gente é um protótipo muito mal feito, na verdade, né? Tá bom?